Olá, quarto ano, tudo bem? Estou com saudade de vocês, aqui é a professora Lucélia de História e Geografia. Olá, familiares. Hoje eu vim, pra gente poder dar continuidade à nossa aprendizagem. Peço para que vocês continuem se cuidando. Essa luta, ela é de todos nós, então, para que a gente consiga superar logo esse momento que, infelizmente, nós temos acompanhado que tem ficado cada vez mais difícil, precisamos estar todos unidos, contra essa Covid-19. Então, gente, vamos evitar sair de casa, vamos continuar com os nossos hábitos de higiene, vamos evitar aglomerações, Não é o momento, infelizmente, da gente estar em contato, com os nossos familiares. O contato agora é apenas entre as pessoas que residem na mesma casa e sair de casa apenas se for necessário, Nós estamos vendo que tem muitas pessoas que não estão podendo ter o privilégio que nós estamos de poder estar realizando suas atividades do trabalho em casa. Então, assim, vamos, evitar, vamos fazer a nossa parte, tá? E, olha, vamos agradecer aí também, os profissionais da saúde que tanto têm se empenhado, arriscando a própria vida para proteger a de todos que estão precisando. Então, é um momento mesmo de gratidão, é um momento de união e é um momento mesmo de recolhimento, Então, vamos evitar, Vamos evitar sair das nossas casas, que em breve essa situação vai passar. Amigos, a gente vai dar continuidade ao capítulo 3 do livro de História, que é sobre os agricultores e pastores. Mas por que agricultores e pastores, Tia Lucélia? Porque foi nesse período que os homens, no período neolítico, que os homens começaram a produzir, começaram a cultivar a técnica, desenvolver a técnica da agricultura. E também pastores, porque foi o período que ele começou a conviver com os animais, a domesticar. Porque até então o homem era apenas um predador. Ele se alimentava daquilo que estava lá disponível, ele não produzia nada, ele apenas se alimentava daquilo que já tinha pronto. E como esses alimentos se esgotavam, eles precisavam estar se mudando de região para região, por isso eles eram povos nômades. Porém, no período neolítico, com esse surgimento, com essa descoberta, da agricultura, esses homens eles passaram a cultivar, seus alimentos e não precisavam mais estar se mudando de região para região. Eles começaram a estabelecer suas moradias num local fixo. Além disso, eles escolhiam locais, que tivessem rios. Por quê? Porque os rios tornavam as terras férteis e aí eles iam, poder cultivar, o que eles precisavam. Os animais também escolhiam ficar em locais que tivessem rios e então os homens eles começaram a se estabelecer nessas regiões e aí eles não precisavam mais se mudar de região para região. Com o pastoreio, com esses homens se tornando pastores, então isso também fez com que esses seres humanos eles começassem a ter novos alimentos na sua dieta. Eles passaram a comer a proteína animal e aí esses seres humanos passaram a viver mais, e com isso foi tendo o aumento da população. Então é muito importante a gente compreender, essas principais ocorrências no período neolítico. Além disso, aquele período era um período de grande invenção. Então, os seres humanos começaram a perceber que eles precisavam de utensílios que melhorassem sua qualidade de vida. Por isso, a cerâmica, ela foi muito importante. Eles começaram a produzir potes, e aqueles potes serviam para poder armazenar esses alimentos, essa produção agrícola que começou a exceder. Então, eles começaram a armazenar naquela cerâmica e eles também inventaram novas tecnologias, como, por exemplo, a roda. A roda era importantíssima na fabricação desses vasos de cerâmica, por exemplo. Eles ficavam como se fosse uma base e aí o oleiro ele ia moldando aquele barro até se tornar um vaso que seria utilizado para esse armazenamento de alimentos, para o transporte de água e essas coisas. Além da cerâmica, além da roda,
a tecelagem foi muito importante. No período paleolítico, os seres humanos, né, eles se vestiam da pele dos animais. Porém, ele foi descobrindo a começar a extrair mesmo fibras, né, como o algodão, e começaram a utilizar também pelos de animais para poder, como por exemplo a lã, para poder tecer suas vestimentas. Então foi um período de grandes descobertas. Amigos, vocês vão, né, eu vou explicar o roteiro de estudo para vocês, e aí vocês vão assistir 2 videoaulas no portal Eleva. A primeira fala sobre o homem e o meio. Isso é para que vocês possam revisar, porque eu já, né, expliquei tudo isso na aula anterior. Então vocês vão assistir a primeira aula, que é sobre o homem e o meio, e a segunda aula, que é justamente sobre essas novas tecnologias. E caso tenha surgido, né, tenha ficado alguma dúvida, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sanar. Mas se mesmo assim vocês estiverem encontrando dificuldades, vocês podem entrar em contato através do e-mail que a escola disponibilizou para vocês, né, que é o lucelia.rodrigues@prof.trelelê.com.br. Ao final das atividades do livro, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade muito legal que vai fazer com que a gente se sinta um pouquinho nesse período paleolítico. E para que a gente faça essa atividade, eu sei que a gente está hoje falando do período neolítico, mas assim, a gente tem que sempre estar buscando informações na história, a gente sempre volta em outros períodos. Então assim, a gente vai ter uma atividade que vai remeter a esse período paleolítico, tá? Que é importante também, a gente sempre vai fazendo uma volta lá e depois a gente, né, resgata esses conhecimentos, tantos conhecimentos que a gente tem adquirido. E aí, gente, pra gente realizar essa técnica, pra gente se sentir um pouquinho nesse período da pré-história, vocês já peçam aí para os familiares separarem para vocês um filtro de papel usado, tá? Vou mostrar pra vocês como é esse filtro. Eu já separei o meu filtro de papel. Ele está bem assim, ó, amassadinho, porque depois que nós fizemos o café, eu precisei lavar para tirar o excesso do pó. E eu quero que vocês fiquem com um de vocês assim. Quanto mais amareladinho, melhor. Então, vocês vão separando aí que no final de todas as atividades nós vamos fazer uma técnica muito legal. Aí vocês, né, quem tiver tinta em casa, pode separar também. Ah, tia, mas eu não tenho tinta. Não tem problema, vocês podem pegar as canetinhas, que dá pra fazer com canetinha perfeitamente. E vai ficar muito bonito também. Só que como vocês sabem, todas essas atividades que nós estamos fazendo, as que são do caderno de meia pauta, vocês já estão fazendo naquela ficha que simula o meia pauta, ou então no próprio caderno de História e Geografia. A atividade de hoje, que é com filtro de papel, vocês vão guardar, porque eu quero essa atividade aqui quando nós voltarmos, porque a nossa sala vai ficar toda decorada, a nossa escola, né, os diferentes espaços, vai ficar decorado das atividades que vocês produzirem, que eu tenho certeza que serão lindas, e nós vamos expor por todos os espaços, porque o que dá vida à nossa escola são vocês. E além, né, da presença de vocês lá, o que dá vida são todas essas produções, né, que são tão bonitas que vocês realizam. Então eu quero que vocês façam com muito empenho, muito capricho, para a gente poder, ó, botar lá em todos os espaços da nossa escola, tá? E aí, depois que a gente expor, aí eu devolvo pra vocês, tá? E vocês podem pedir, que pai e mãe adora ficar guardando, né, tudo aquilo que a gente produz. Minha mãe tem coisas aqui desde que eu era menor que vocês. Quando eu ainda estava na alfabetização, ela ainda tem aqui os livrinhos, né, as produções que eu fazia. Então, depois vocês, né, podem presentear a mamãe e papai, que eu tenho certeza que eles vão guardar com muito carinho. Então, amigos, vamos agora para o nosso roteiro de estudos, tá? Que está já disponível no site da escola. Peço para que vocês acompanhem, para que vocês peguem o livro também, para que eu possa explicar passo a passo do nosso roteiro. Tudo bem? Vão separando tudo aí, hein? Olá, amigos! Agora que vocês já estão com o nosso roteiro de estudos em mãos, eu vou explicar passo a passo dele. Então, vão acompanhando aí. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Pronto. Como é a continuação da aula passada, o tema ainda é agricultores e pastores. Eu botei aqui a continuação para a gente não se perder. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer
é acessar o Portal Eleva, tá? Assistam a videoaula contida no Portal Eleva. Para isso, acesse Portal Eleva, aí vocês vão no menu, Sala Virtual, Canal Eleva, História, capítulo 3, e o nome da videoaula é Quarto Ano, capítulo 3, O Homem e o Meio. Depois que vocês já tiverem assistido essa atividade, nós vamos para as atividades finais do nosso livro. Eu vou aqui ler as páginas que vocês vão fazer e depois eu vou explicar página por página, então podem ficar tranquilos. Primeiro vocês vão fazer a página 275, depois vocês vão fazer a página 276, depois a 277, a 278, 279 e por fim a 280, tá? Não são muitos exercícios, então podem ficar despreocupados que nós vamos terminar esse capítulo 3 hoje, se Deus quiser. E aí, quando terminarem, né, as páginas que estão indicadas, que eu acabei de ler para vocês, vocês vão assistir uma outra videoaula também no Portal Eleva, tá? Para isso, acesse o Portal Eleva, menu, Sala Virtual, Canal Eleva, História e o capítulo 3, né, que é do nosso capítulo 3. O nome da nossa videoaula é Quarto Ano História, capítulo 3, Novas Tecnologias. Uma videoaula bem legal, vocês vão entender tudo e eu tenho certeza que todas as dúvidas serão esclarecidas. Agora é a hora da gente voltar ao nosso período da pré-história e nós vamos fazer uma atividade muito legal. Olha ali o que nós vamos fazer. Agora que já realizamos todas as atividades do livro e já assistimos as videoaulas indicadas, é hora de fazermos uma atividade bem legal sobre o período da pré-história, que exige muita criatividade. E criatividade eu sei que vocês têm, hein? Então vamos caprichar. Para isso, vocês vão precisar de um filtro de papel para coar café e tinta guache e pincel, né? Tinta guache e pincel, mas assim, por exemplo, eu não tenho pincel, então vocês vão ver que eu utilizei um outro recurso para poder fazer essa atividade com vocês. Mas se vocês não tiverem tinta guache nem pincel, vocês podem usar a canetinha, vai ficar lindo da mesma forma. Agora que vocês já separaram o material, vamos fazer uma pintura rupestre no filtro de papel. Gente, vocês, ó, eu já falei para vocês, as pinturas rupestres, elas eram importantíssimas, que era uma forma deles retratarem como foi o dia a dia, né, e uma forma de comunicação, já que a fala ainda não havia sido desenvolvida. Deixarei abaixo algumas sugestões de imagem que vocês podem se inspirar. Caprichem e guardem para a nossa exposição quando voltarmos à nossa escola. Olha só, não precisa ser reprodução dessas duas imagens, tá? Vou aproximar cada uma. Essa aqui é muito famosa, né? E também temos essa aqui. Essa aqui vai ser a que eu vou fazer na minha técnica com certeza, porque vocês sabem que eu não tenho muita habilidade com desenho. Imaginem só eu desenhando isso aqui, gente. Mas vocês podem fazer outra, né, pintura rupestre da preferência de vocês. Podem pesquisar na internet e aí vocês podem fazer, tá? Agora vamos explicar parte a parte do nosso roteiro, né? No caso, eu vou explicar para vocês as páginas que eu indiquei anteriormente, tá? Podem pegar o livro aí. Bom, amigos, agora eu vou explicar as páginas do nosso livro, tá? Que nós vamos realizar. Como eu estou projetando o livro que está no Portal Eleva, porque assim vocês, né, não vão conseguir ver a resposta, ele tá com esse fundo escrito Eleva, o livro exclusivo do professor, tá? É porque eu estou explicando, né, estou pegando aqui pelo site, pelo próprio Portal Eleva. Não sei se vocês sabiam, mas vocês também têm acesso a esse livro. Então, ó, quando nós retornarmos, né, caso vocês esqueçam o livro na escola, então vocês podem entrar lá na plataforma Eleva, acessar, que tem um livro digital disponível para todos vocês. Na número 1, ó, assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O período paleolítico durou muito mais que o neolítico. Se for verdadeira, vocês vão marcar V, e se for F, falso, tá?
e assim nas outras duas frases restantes. Então, nas verdadeiras vocês vão marcar a letrinha V e nas falsas vocês vão marcar a letrinha F. Na número 2, assinale as fontes históricas que podem ser utilizadas para conhecer o período neolítico. Vocês vão marcar um X, né, nas fontes históricas que servem para a gente reconhecer nesse período neolítico. Pode ter mais de uma. Tudo bem? Aí vamos descer aqui um pouquinho para a gente ver a número 3. Ligue a coluna da esquerda as definições e conceitos que estão na coluna da direita. Então, é só ligar, tá? Número 4. Como vocês podem ver, página 75. Complete o quadro abaixo com as informações corretas sobre a tecnologia no período neolítico. Materiais para fabricação de instrumentos e armas. O que eles usavam para fabricar instrumentos e armas? Tipo de instrumento e armas. Vocês vão escrever aqui o nome. Principal conquista tecnológica. Qual foi a principal conquista tecnológica desse povo? Voltem lá nas informações do capítulo e respondam. Aí, nós vamos para a página 276, que tem uma cruzadinha. A cruzadinha é sempre muito legal. Vocês vão, seguir a numeração, tá vendo? Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vão ler as dicas e vão completar. Número 1, líder da comunidade neolítica. Como se chamava esse líder? Escrevam aqui o nome dele. Era polida para ficar afiado. O que era polida para ficar afiada? Vamos escrever aqui na número 2. Organização social do homem neolítico. Como que se chamava essa organização social? Grupo que ficou em um local definitivo. Quem ficou no local definitivo? Vamos escrever aqui. Número 5. Atividade econômica de cultivo da terra. Como que se chamava? Vocês vão preencher o número 5, número 6. Novidade da pedra. Que novidade da pedra é essa? Podem completar. Número 7. Principal ferramenta da colheita. Completem aqui, todas as informações estão nos textos, né? Atividade econômica da criação de animais. Podem escrever como que se chama atividade econômica de criação de animais aqui no número 8. Aí embaixo. Agora pense na palavra que é o eixo da cruzadinha acima. Qual é a palavra central ali? Produtor. Por que ela foi escolhida para ser o eixo de conceitos ligados ao neolítico? Por que eles escolheram logo a palavra produtor para poder, né, ser ali o eixo central, no caso dos conceitos ligados ao mundo neolítico? Vamos pensar e vamos responder. Bem fácil, hein? Número 7. Complete corretamente as frases. É só completar. Letra A. Devido à principal matéria-prima para a produção de armas e ferramentas, o período paleolítico também é conhecido como período da... Completem. Letra B. Devido à principal matéria-prima para a produção de armas e ferramentas, o período neolítico também é conhecido como período da... Aí vocês vão escrever aí. Quase, hein? Quase que saiu aqui. Letra C. Devido à principal matéria-prima para a produção de armas e ferramentas, a pré-história também é conhecida como idade da... Aí vocês vão lá e vão completar. Na número 8, vocês vão ler um texto abaixo para responder as questões A, B e C, tá? Na letra A, de acordo com as informações do texto, quantas espécies de plantas existentes são comestíveis? Vocês vão ler lá no texto e vão responder. Letra B. De acordo com as informações do texto, quantas espécies de plantas representam metade da alimentação mundial? Vocês vão escrever quantas, né, espécies de plantas são e quais são essas plantas, tá? Letra C. Considerando que o estilo paleolítico, o homem vive basicamente da coleta de plantas comestíveis, e que desde o neolítico o homem vive basicamente das plantas domesticadas e cultivadas, qual deles tem a alimentação mais variada? Responde aqui qual homem tem a variação mais variada, tá? Se no caso são os homens do paleolítico ou os homens do neolítico.
Agora para 278, observe a fotografia abaixo, trata-se de uma fonte histórica do período neolítico. Então, ó, moagem manual de cereal, né, como eles faziam para moer os cereais manualmente. E aí tá assim, na imagem vemos cada etapa, vemos uma das etapas da fabricação do pão. Coloque as 3 principais etapas desse processo em ordem. Vocês vão botar número 1, número 2, número 3, com base na ordem, tá? A massa do pão é assada no forno, é qual etapa? Os grãos são moídos no moinho para virar farinha. Que etapa é essa aqui? Plantio da colheita e dos grãos. Qual é essa etapa? É só escrever, né? Numerar aí de 1 a 3. Página 279. Página 279. Pense e responda. O que levou a maior parte dos seres humanos a buscar alternativas além da caça e da coleta para suprir suas necessidades alimentares? Por que esse homem precisou, né, buscar outras medidas alternativas de alimentação? Número 1. Leia o texto e responda a questão proposta. Tem aqui o texto. Os animais teriam sido domesticados, habituando-se à presença do homem e confiando nele, no que cometeram um evidente erro de avaliação. Então, né, aqui ele tá fazendo uma crítica. Aí vocês vão responder. Em sua opinião, por que o autor faz essa brincadeira dizendo que os animais cometeram um erro de avaliação ao confiar nos homens? Por que vocês acham, hein? Pensem aí e respondam. Número 12. Para refletir e responder. Que relações podem estabelecer entre o processo de sedentarização e o aumento demográfico? Qual a relação entre o sedentarismo e o aumento da demografia? Ou seja, o aumento da população. Qual é a relação entre os dois? E a nossa última página. Agora é a hora da nossa atividade, da nossa técnica. Eu pedi para que vocês separassem um filtro de papel. Eu vou usar tinta guache, mas quem não tiver tinta guache pode utilizar a canetinha. Como eu não tenho pincel, eu vou usar 2 palitinhos de cotonete. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma arte rupestre. Eu tanto falei com vocês o que eram as pinturas rupestres. Aqui, ó, no final do nosso roteiro, eu deixei 2 imagens para que vocês se inspirem. E aí, vocês vão poder reproduzir uma dessas 2 imagens ou então buscar outra imagem na internet. Podem usar a criatividade, tudo bem? Eu falei para vocês que as pinturas rupestres, elas eram muito importantes para que esses antigos seres humanos retratassem seu dia a dia e também utilizassem como comunicação, uma vez que a fala ainda não havia sido desenvolvida. Eu vou optar por fazer este desenho aqui. Como eu não tenho muitas habilidades, né, para desenhar, eu vou fazer com um lápis primeiro. Mas quem se sentir seguro pode fazer, né, diretamente. Então, ó, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. E aí, vocês podem fazer algum outro tipo de pintura rupestre, alguma outra, né, atividade do agrado de vocês. Vou tentar reproduzir essa, que essa aqui é uma das mais famosas atividades, uma das mais famosas pinturas que tem. E aí dentro, ó, fazer essa parte, né, aqui. E agora vai ser a parte mais complicada. Desenhar o filhotinho. Vamos ver. Deu uma borrada aqui, mas não tem problema, porque a gente vai passar, daqui a pouco, a tinta aí vai dar pra disfarçar, pra cobrir, tá? Vamos ver agora. Olha, amigos, vocês façam mais bonito que o meu, porque vocês sabem que eu não tenho muita habilidade. Como eu não tenho pincel, eu vou utilizar o cotonete. Mas quem tiver pincel, pode fazer com pincel, tá? Agora é só cobrir. Eu escolhi a marrom para ficar uma cor
né, que combine, porque aqui é um tom marrom, porque eles utilizavam uma mistura de barro, de sangue de animais, até mesmo de materiais orgânicos como fezes de animais. Eles faziam, né, uma mistura e utilizavam isso para poder fazer essa arte rupestre. Então, né, eu utilizei essas cores aqui para ficar o mais próximo possível. Mas é aquilo que eu falei, quem não tiver tinta em casa, pode fazer com canetinha, que vai dar um efeito também muito legal. E vocês precisam lembrar de guardar todas essas atividades para quando a gente voltar, a gente expor na nossa escola, tá? Então, vocês vão fazer com muito capricho. Depois que vocês realizarem, vocês vão deixar secar, não precisa ter pressa. Podem deixar secar aí, só não esqueçam de guardar, porque eu vou querer que vocês levem tudo isso. Quem tiver um pincelzinho, essa parte aqui, ó, vai ser muito mais fácil com um pincel, porque o cotonete está muito grosso. Mas a gente improvisa, tá? Pode ser um pincel, pode ser um outro objeto com a pontinha mais fina que vocês tenham em casa, tá? Aqui é só um experimento, tô fazendo rapidamente. Vocês podem fazer mais devagar e com mais capricho, tudo bem? Então, amigos, ó, essa é a nossa atividade de hoje. Vocês podem fazer outros desenhos, podem misturar os dois se quiserem. Depois não esqueçam de escrever o nome de vocês. Vou escrever o meu nome aqui, ó. E aí, vocês não esqueçam de escrever o nome e a turma, tudo bem? Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado, assim que vai ficar a nossa técnica. Não esqueçam de guardar, que a gente vai fazer a exposição. Façam bem bonito, caprichem. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. E até o próximo vídeo. Um beijo a todos e continuem se cuidando. Tchau!